Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado, acompanhando nosso 5º episódio do podcast da Escola em Pastoral e Pastoral Jovem do Colégio Nossa Senhora das Dores. Gente, cada mês a gente se emociona mais. Trazemos convidados para falarem com muita propriedade de todos os temas escolhidos. E esse mês, agosto, para os cristãos católicos, é o mês das vocações. Isso mesmo, né, Rafa? Isso aí. E nada melhor que convidar uma irmã dominicana da congregação de Nossa Senhora do Rosário de Monteia, que foram as responsáveis pela fundação do Colégio Nossa Senhora das Dores 140 anos atrás. Hoje a nossa convidada especial para falar sobre vocações é a irmã Cleonice Cardoso, que está aqui conosco, abrilhantando o nosso 5º episódio. Mas deixa eu falar já uma coisa, eu não sou da fundação, não. Ela veio construindo esse sonho, né? Ela gosta de fazer graça, tá, gente? Vocês vão ver que nós vamos rir mais do que nós vamos chorar. Porque Se nos Deus últimos, quiser. a gente só chora. Ah, não. Verdade. Mas é emoção, não é tristeza. É, de emoção, de alegria, de satisfação. As lágrimas vêm para o bem. Mas vamos explicar um pouquinho para você que está desse outro lado aí. O que é vocação? A gente escuta quando é pequeno, a gente escuta quando é adolescente e vai começar as escolhas para prestar o vestibular. Né? Qual é a sua vocação? E nós, conversando, chegamos a uma conclusão muito básica. Vamos pensar a origem da palavra, lá no latim. Vocação, chamado. Chamado de quem? Chamado de Deus, chamado da vida, né? O chamado interno. Né? Eu nasci para quê? Para fazer o quê e para quem? Com qual objetivo? Né? Então, é importante a gente abrir uma escuta ativa para esse chamado. Né? Ouvir. Estou sendo chamado para quê? Dentro da igreja, nós temos aí 4 vocações e que são celebradas nos 4 domingos do mês de agosto. A vocação sacerdotal. Padres, diáconos, um exemplo. A vocação matrimonial. É escolher casar mesmo, gente. Formar família, cuidar dos seus filhos. Isso é uma vocação. A vocação da vida consagrada. Que aí, o exemplo das próprias irmãs, né? De diferentes congregações. E a vocação leiga. A vocação leiga diz respeito a todos nós. A todos nós que escolhemos ouvir o chamado de Deus para fazermos a diferença na vida das pessoas. Ensinar, evangelizar, pregar, da maneira como nós acharmos mais fácil de tocar o coração do outro. E aí, Rafa, ouvindo tudo isso, depois de apresentarmos nossa convidada, para você, o que é vocação? Qual é a sua vocação? E aí, eu gostaria também que a irmã Cleonice participasse dessas perguntas, ou nos questionando mais, ou contando um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento. Tá bom. Como a Lígia mesmo disse, a palavra vocação vem do latim, que é chamado, mas também está muito relacionada ao serviço, né, e o amor. E eu acho muito bonito que a Bíblia mesma, em diversas passagens, fala sobre isso. Essas 2 palavras, amor e serviço, andam muito juntas lá, que é o amar em servir. Então, desde pequena também, meus pais já me introduziram nessa questão da vocação e eu me inspirava muito na vocação dos 2, que é o matrimônio, e me inspirando neles, eu senti o chamado que o meu também seria a vocação do matrimônio, porque afinal eu tenho o desejo de ser mãe, de formar uma família, mas como a Lígia mesmo também tem o processo de ser leigo, né? Eu inclusive faço o processo para ser leigo carmelita. Mas, como a gente estava falando, a vocação é um chamado, e não é um chamado que vem do nada, é um processo, né, irmã? E eu queria saber um pouquinho de como foi esse processo para a senhora, de sentir esse chamado para encontrar a sua vocação. É interessante. Esse chamado, nós temos a convicção de que é um chamado de Deus. Mas ele não fala no ouvido da gente, não. É através dos acontecimentos, através das pessoas. Então, eu me lembro que nós tínhamos professores de ensino religioso, há muitos anos atrás, lá em Araxá. Umas irmãs que tinham trabalhado com os índios, lá
no norte do Pará. Bom, lembro da irmã Colomba. Ela contava o trabalho que elas tinham feito no meio dos índios. Sabe o que é adolescente ficar assim, embevecida, querendo ir também para fazer esse trabalho? Quer dizer, foi um primeiro despertar, eu acredito. É testemunho de pessoas que já viviam essa vida dedicada a Deus. Uma coisa que você falou muito certa aí, amor e serviço. O serviço é o amor colocado em prática. Só a teoria não é amor, é teoria. Sim. Agora, como é que eu provo mesmo que existe esse amor? É no meu serviço aos outros. Então começou assim, escutando as irmãs. Nossa, eu adorava. Então, não era só essa. Tinha uma outra, irmã Josefina, que era até meio caduquinha, tadinha. Mas a gente, ela contava para nós as experiências da vida comunitária. Então ela falava, ela era professora de manhã, de tarde e de noite. Bom, ela falava, gente, mas é tão fraterno, na hora que você chega no seu quarto, está tudo limpinho, arrumadinho, que as outras irmãs arrumaram para você, a roupa passadinha em cima da cama. Quer dizer, era todo um conjunto, não só uma ação, uma atitude, um serviço ali, mas entre elas também. Era muito bonita essa vida fraterna, umas ajudando as outras. E na época, elas eram muito numerosas, né? Hoje nós somos um pouquinho só. A gente tenta viver toda aquela beleza que elas viveram, mas o mundo é outro hoje, é diferente. Mas a gente procura colocar isso em prática. Agora, eu estou vendo uma pergunta aqui. Posso adiantar? À vontade. O que diria para aquelas pessoas que sentem medo de dar uma resposta a Deus? O medo é a coisa mais natural. Quem é que não tem medo das vésperas do casamento? Não fala que toda noiva emagrece? Gente, é um risco. É um risco, você não sabe o que vai acontecer. A mesma coisa para a vida religiosa. Quer dizer, o medo é natural, mas não pode nos acovardar. Então, o medo que me faz covarde, esse está errado. Isso é doentio. Mas o medo que me faz ser prudente e pesquisar e procurar mais, é sadio. Então, se você acredita, entra de cabeça. Não tem que ficar pensando, e amanhã, o que vai acontecer? Não interessa. Uma vez que eu dediquei, eu vou ser religiosa, pronto. Não, mas não foi tão simples assim, não. Eu tive uma úlcera. Sabe, quando fica aquela dúvida, vou ou não vou? Na época, nós éramos numerosas em casa, eu tinha 4 irmãs noivas. Elas fazendo enxoval para casar, porque naquela época eu fazia esse enxoval. Hoje faz? Não. Bem raro, né? Bem raro, olha, para os né? pais era fogo. 4 filhas noivas fazendo enxoval. Aí eu acho que foi um alívio para eles quando eu falei que ia ser religiosa. Porque o meu enxoval foi completamente diferente. Não gastou tanto como gastava para cada uma delas, né? Mas então, eu sinto... O dia que eu decidi, acabou a úlcera, acabou a dor de estômago. Foi um alívio. Você se liberta. É libertador. Né? Sim. É libertador, é. É libertador ouvir o chamado, né? Isso mesmo. Gente, os olhos já enxergam. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela é minha tia. A minha irmã é a segunda filha do Clóvis da Lígia, que teve uma filha que chamou Lígia, que teve uma irmã dominicana, que no início da sua vida religiosa se chamava Irmã Lígia. E aí nasceu a Maria Lígia. Aí tiveram que pôr Maria, para diferenciar um pouco. Eu fiquei muito aflita na hora de fazer o convite, porque ainda perguntei para ela hoje. Como é que ela gostaria de ser chamada? Se era de Irmã Cleonice ou de tia. E quando eu vejo ela falar, eu me emociono muito. Porque a gente está falando de vocação, a gente está falando de escolha, a gente está contando das nossas vidas. E a gente busca, com esse podcast, levar informação, levar conhecimento, sim, mas inspirar as pessoas, né? Tocar o coração do jovem. E a gente não pode chegar até o coração de alguém sem a gente mostrar quem a gente verdadeiramente é. Sem a gente compartilhar as nossas dores, nossos medos, mostrar nossa coragem e as nossas origens.
E as nossas escolhas também são influenciadas pelas nossas famílias. Então, eu me senti muito feliz em poder receber aqui alguém que é da minha família, que me inspirou, que continua me inspirando, e que consegue acompanhar a vocação de tantas outras pessoas e ensinar as pessoas também a terem coragem de enfrentar os seus medos e ouvir o chamado de Deus. Ai, então, deixa eu completar uma coisinha aqui sobre vocação, uma coisa muito séria que você falou. Eu tenho que saber por que eu estou no mundo, né? Ninguém vem ao mundo por acaso. Sim. Tem um profeta, o profeta Jeremias, que ouviu de Deus falando assim: eu te conheci desde o ventre de sua mãe, e eu te consagrei. Não é só para o profeta Jeremias, não. Ele fala isso para cada um de nós. Deus nos conheceu antes, gente, antes de nossos pais nos conhecerem, de nos fazerem. Eu já existia no pensamento de Deus. E ele me deixou nascer. E ele te deixou nascer. Sim. Agora, como é que eu vou descobrindo? Eu acredito, uma coisa que as irmãs nos ajudavam muito era saber ouvir a voz de Deus. E como é que a gente ouvia a voz de Deus? No silêncio. Fazia silêncio interior. Às vezes, na hora, você não tem resposta nenhuma. Mas, de repente, alguém fala uma coisa. Era isso que eu precisava ouvir. Um acontecimento. É por aí. Então, a coisa vai acontecendo, vai acontecendo. E todos nós que estamos nesse planeta, principalmente se nós somos católicos, se nós recebemos cristãos, não precisa ser católico, acreditar em Jesus Cristo, amar Jesus Cristo. Quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos morada da Santíssima Trindade. Gente, isso é muito grande. A Trindade habita em mim. Então, se eu não tenho tempo de ir lá na igreja rezar, o seu marido que está do seu lado, ele foi batizado. Ele é morada da Santíssima Trindade. Você está habitado pela Trindade. Você pode fazer adoração na sua casa. É só fechar o que Jesus ensinou. Fecha a porta do seu quarto e ora no silêncio do seu coração. Aí é aquela conversa de coração para coração. Você tem certeza que Deus está presente na sua vida e está ali com você naquele momento. Então, cada vez que a gente procura essa interiorização, a gente vai se predispondo a ouvir que Deus quer de mim. Ele não me colocou no mundo só para ser coordenador de podcast. É podcast? Gente, nós temos uma missão. E não podemos perder tempo, não. Você vai ficar velho um dia, vai ficando limitada. Sim. Não perca tempo, está na hora. Está na hora. E sem medo. Nunca é tarde, né? E essa fala dela junta muito bem com os próximos meses que nós celebramos, né? Sim. Que é setembro e outubro. Uhum. Que agosto a gente fala da vocação, setembro é o mês da Bíblia e outubro é o mês das missões, é o mês do missionário. E do rosário. E do rosário. Então, assim, é uma sequência. Uma sequência. Construir. E lá vem novembro com o advento e dezembro com o Natal. O Natal. A gente nunca fica parado na igreja. Não. E eu lembro... Nós somos sempre alimentadas. Sim. No começo de agosto, que nós fizemos aqui internamente na escola, a celebração de São Domingos, Dia dos Pais. E uma fala da senhora teve um peso muito grande na equipe, porque nós começamos a falar sobre ela durante o dia e no início da semana. A senhora disse assim, eu anotei e coloquei entre aspas ainda. Todos vocês que entraram nessa escola como aluno, como família, ou como colaborador, a partir do momento que você entrou aqui, que você colocou seus pés aqui, você se torna um missionário dominicano. E isso, para nós, teve um peso muito grande. Porque a gente começou a conversar sobre isso. Né? O professor em sala, o aluno enquanto fazendo as suas escolhas, as atitudes que ele toma com relação ao outro. Ele carrega muito mais que a própria história. Mas o conhecimento de quantas pessoas em volta e uma história centenária para formar pessoas. Mas não só com conteúdo, né? Como a senhora disse, não é só para ser um coordenador, um professor, um diretor ou um simples aluno. É para ser uma pessoa
com valores, que reconhece a sua missão, o chamado de Deus, que recorre muitas vezes às escrituras para sustentar as suas atitudes e que descobre a sua missão no mundo. Então, a sua fala teve uma força muito grande para a gente repensar tudo isso aqui dentro. Foi muito importante para nós enquanto equipe. E aí, o que a senhora diria para quem hoje está buscando esse seu lugar no mundo e que está tentando entender a sua vocação? A senhora deu essa primeira pincelada do rezar, né? No silêncio. No silêncio do seu quarto, ouvindo seu coração. E o que ele faz com isso? Como é que ele entende isso? Como é que ele interpreta isso? Deus vai indicando os caminhos. Você escuta, se coloca à disposição e, gente, as coisas vão acontecendo. Você está cansado de saber o que é certo e o que é errado. Você quer ver um exemplo? Nós vamos entrar no ano político. Meu Deus, como a nossa política é anticristã. Por quê? Todos os partidos, gente, é a mesma coisa. O que ele procura? Desmoralizar o outro. Isso não é cristão. Apresenta o seu projeto. Qual que é o seu projeto para o nosso Brasil? Mas não, já entra para destruir alguém. Isso não é cristão, gente. Isso é negar essa trindade que está em mim. Eu esqueço disso. Eu deixo a trindade lá num cantinho e faço besteira. Né? Então, em todo momento da nossa vida, a gente tem que ter essa atenção. Mas não é para ficar angustiado, não. Procura essa intimidade com Deus. E Ele vai te ajudando e vai te mostrando. Não tem jeito de sentar e programar como se programa o seu ano. É coisa que não é programada. Agora, ficar atenta, porque você tem uma vocação, além de ser uma pessoa consagrada, porque tem a Trindade em você, para se realizar, para ser feliz no mundo, Deus te deu muitos dons. Você tem que descobrir esses dons. Você que vai descobrindo. Para ser o quê? Psicóloga? Para ser dentista? Para ser mecânico? Gente, tem mecânico que faz verdadeiras obras de arte lá na oficina. Sim. Vocês já prestaram atenção? Vocês já viram esse trabalho minucioso, mexendo com pecinhas mínimas? Meu Deus! Ninguém está aí à toa e nenhuma profissão é inútil. Vocês já viram uma pessoa caprichosa para varrer um pátio? É em tudo, para tirar poeira. Antigamente tirava poeira com espanador, né? E espalhava pó, só isso. Hoje não, o pessoal tem um carinho, cuidado e limpa tudo primeiro, passa pano. Quer dizer, isso tudo é vocação. Tem gente que detesta a limpeza, mas adora a cozinha. Nossa! Ah, aqui. Eu ia falar isso agora. Não adianta me dar receita, eu ponho as mesmas coisas. O sabor não é o mesmo. Eu não tenho dom para aquilo. Comida sem graça minha. Agora, outro feijão com arroz fica delicioso. Para que eu... Agora, eu vou deixar de fazer porque eu não tenho dom? Não, eu tenho que servir os outros. Eu tenho que fazer. Agora, eu acho que o mais sério de tudo isso, a minha vocação é para estar a serviço. Eu não nasci só para me engrandecer, para ser a tal, para aparecer, para ir para a televisão. Não. Eu tenho alguma coisa para realizar para o outro. Partilhar os meus dons com os outros. Em cada momento. Tem dia que você está mais cansada. Você quer ficar quietinha, né? Então vocês vão ver. Um dia vocês vão ficar velhas, vocês vão ver. Tem dia que é gostoso ficar quietinho. Mas a hora que você está quietinha, não perde tempo, não. Deus está ali com você. É hora de um bate-papo agradável. Porque justamente por causa da sua velhice, o pessoal te respeita mais se você ficar quietinha, né? Então ninguém vai te interromper. É hora daquele papo de gostoso com Deus. Bate aquele papo gostoso. Estou ali. Não precisa falar nada. Senhor, estou aqui. Só. Eu me lembro de uma irmã foi lá na França.
levar as crianças para a adoração do Santíssimo. Aí a menininha virou e perguntou, mas o que eu vou fazer lá? Você não tem que falar nada, fica lá. Senhor, estou aqui. Pronto, fica lá. A gente é faladeira, né? Sim. E fala, e fala, e fala. Não, vamos aprender a escutar. Saber ouvir. A gente sabendo ouvir, é a natureza que fala com a gente. São as pessoas que falam comigo. Até os animais falam conosco. É coração aberto para acolher, para receber o que daí vier. E quem vier, sem fazer escolha. Bonito ou feio. Olha, é uma coisa que eu acho errado um pouco nas famílias. Tá bom? A produção não levantou a plaquinha. Tá tudo tranquilo. Os pais têm mania de querer filho bonito, né? Tadinho, às vezes tem uns menininhos mal arrumadinhos, assim. enfeito. Nossa, mas você tá lindo. Então, a gente cresce com a ideia de que tem que ficar bonita. Que você tem que ser bonita. Então, quando você se descobre feia, é uma decepção. Mas não é o mais importante. A beleza está no interior. Sim. Tem gente, não sei se vocês conhecem, pessoas, você olha assim, você não dá nada. Olha, eu fui fazer um curso uma vez lá no Rio. Tinha um baixinho. Eu tive uma pena dele, tão feioso. Aí eu ficava rodeando, era o padre. Aí eu rodeava, puxava a prosa. Gente, fui descobrindo o valor desse homem. Ele num atabaque, é um show, o atabaque dele fala. Hoje ele é o bispo em Tefé, lá na Amazônia. A gente assim, acha que a aparência diz alguma coisa? Diz alguma coisa, mas nem sempre. Às vezes é completamente diferente. E ela às vezes diz exatamente o contrário daquilo que vai se revelar. Gente, é uma sumidade esse homem na música. Depois eu vi que ele tocava sanfona, ele tocava violão. Eu falei, meu Deus, é a minha ignorância. Como a gente é pequeno. Ele que me ensinou a sambar. Não! Samba de pé, quem me ensinou foi ele. Revelações, gente. Isso é uma revelação. Ah, não. Eu nunca vi esse ser sambar, mas eu não vou pedir para a senhora fazer isso. Graças a Deus. Não, a gente perde a agilidade, a gente não é mais a mesma pessoa, a mesma coisa. Mas quer dizer, a aparência não conta, gente. Às vezes pessoas que a gente acha que não valem nada, meu Deus, procura descobrir. É um valor, é uma coisa. Com um simples... Sabe quem fazia isso muito bem aqui em Uberaba? Vocês já ouviram falar do professor Paulo Rodrigues? Ele foi meu professor na faculdade. Não. A coisa que ele mais gostava, ele dizia para nós, é ir para a praça lá da Rui Barbosa, sentar para ter papo com os motoristas de táxi, naquele tempo tinha táxi, ponto de táxi ali, e os moradores de rua. Ele falou, a gente descobre nessas pessoas que parece que estão sujas, mal vestidas, mas tem uns que têm uma sabedoria. Então, é não ter medo das pessoas, chegar e conhecer. É o que o Papa Francisco falava. Você vai dar esmola para um pobre? Não dá assim, correndo, não. Olha nos olhos. É uma pessoa que está ali. Reconheça o outro, né? Olha de verdade para quem está do outro lado. Deus. Vocês estão vendo? Isso daria, gente, 5 horas de podcast. Nossa. A gente marcar temas mensais para falar com a senhora. Rafa, eu estou sem palavras. Tem até uma perguntinha aqui, mas eu posso puxar um pouquinho para o lado da juventude, já que estou aqui representando ela? Claro. Porque a irmã, como a senhora mesmo disse, a vocação é um chamado, né? E a senhora também comentou que tem diminuído as vocações para irmãs religiosas e para sacerdotes cada vez mais. Hoje em dia, né? Principalmente na juventude. E eu, estando em grupos de jovens na igreja, percebo isso também. Porque é um medo, assim, às vezes o jovem escuta o chamado, Deus grita na frente da pessoa e ele tampa os ouvidos, tampa os olhos, por esse medo, né? E tem até uma pessoa que eu conheço, que é padrinho do meu pai, que as pessoas às vezes acham que é muito cedo para descobrir a vocação, ou muito tarde, porque ele chegou a casar, ter filhos, perdeu a esposa e se tornou sacerdote depois. Então, como a senhora falaria para os jovens hoje em dia em meio a esse chamado, a esse medo que eles têm diante desse chamado ou essa dúvida, principalmente para os jovens católicos assim na igreja?
Porque eu mesma já questionei minha vocação muitas vezes. Porque às vezes, principalmente como nós meninas assim, a gente olha para os meninos e fala, ai meu Deus, ser religiosa vai ser mais fácil. Eu já pensei. Gente, só revelações aqui hoje, nós vamos ter gravadores. Eu já pensei várias vezes. Nossa, eu queria tanto ter filho, mas acho que vou ter que ser religiosa. Como que essa irmã... A minha irmã mais velha, quando eu entrei com ela já tinha 3 pequenininhos. Ela falou que acordava de madrugada, o menino chorando, ela andando para um lado, para o outro, sacudindo a menina. Ai, que inveja da Cleonice. Ai, que inveja da Cleonice. Ô, gente, em toda a sua realização tem desafios, é claro, né? O que é que atrai muitos jovens? A força sexual é muito grande. E hoje está um perigo. Eu me lembro de um padre, escutei aqui em Uberaba uma vez. Os pais acham que ajuda a criança, a menininha, não ficar mexendo nas coisas da mãe, de pintura e tudo. Aí compra o joguinho completo, batom, blusa. Aí eu lembro dele falar assim, está apressando a sexualidade da criança. Está apressando. Então, menina com 10, 12 anos... Parece uma mulher já, né? Sim. Então, eu tenho uma pena dos pais hoje. Está muito difícil educar. Sim. Com toda essa facilidade de internet, tudo que a gente está vendo aí na televisão, né? E os pais adoram os filhinhos, acham bonitinho, fotografa tudo, e não sabem que está pondo a vida das crianças em risco. Bom, antigamente não tinha esse problema, né? Os álbuns estavam tudo dentro de casa. Agora vai para o mundo. Vai para o mundo. Então, jovem, que está sem saber o que vai fazer da sua vida. Não quer dizer que vai negar a sua maternidade. Não quer dizer que vai negar esse seu apelo para ser mãe, para ser pai, né? Não é negar, não. É uma oferta que a gente faz na vida. É uma oferta. Então, eu não tive filhos, mas eu cuidei de jovens, de criança a vida inteira. A gente transfere para as crianças esse nosso amor maternal. E a gente fica feliz do mesmo jeito. Não precisa ficar presa àquilo, né? Não precisa ficar presa àquilo. Não é, Maria Lígia? O que eu falo de você? São os nossos filhos. Deus sabe, minha filha, o que ele queria de mim. Você não vai cuidar só de 3, 4 filhos, não. Você vai cuidar do mundo. Quantos alunos você já teve? Mais de 1000. O ano passado foram 720. A gente é mais livre. A gente é mais livre. Agora, se você se casa, você não está dispensada da sua consagração cristã, não. Quantos casais se dedicam... A gente vê os ministros da Eucaristia, o pessoal das pastorais. Agora, uma coisa triste que está acontecendo, a diminuição não é só para a vida religiosa, não. Esses movimentos que tem aí, põem um mundo de gente na rua, milhões de gente na rua, gostam de ir, rezar e cantar, tudo bem, isso faz bem. Mas as pastorais estão vazias. O serviço, né? É o serviço. O serviço. É muito fácil entrar na onda. É gostoso, faz bem pra gente. A gente volta para casa feliz, alegre, satisfeita. Mas e daí? E as pastorais que estão aí nos esperando? Sim. Essa obrigação cristã, todo mundo tem. Agora, o dia que você decide se dedicar só a isso, você é muito mais livre. Olha, quando me pedem para ir lá para o norte do Mato Grosso, lá fui eu para o Mato Grosso, lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Rio Grande do Sul, olha lá para a Europa, lá fui eu para... Sabe, você é livre, você pega a sua malinha e vai. É perigoso, quer dizer, perigoso, não sei o que me espera, mas Deus dá força, Deus dá sempre presente, gente. Se Ele te pede, Ele te dá força. E tem que dar, por que pediu? Sim. Né? Tem que ser. E a gente tem que acreditar nele. Ela tocou no assunto, né?
Gente, nós estamos com 2 produções aqui hoje. Eu estou olhando para lá, que eu estou falando com a Viviane. Nós falamos da adultização. Sim. E um assunto que nós conversamos muito, e a senhora tocou nisso. Né? A questão do como está difícil educar. A questão do ter medo. A questão da liberdade. Ah lá. Gente, tá demorando. A plaquinha, a produção apareceu. Ó. Cumprindo a tarefa dele. Muito A bem. plaquinha subiu. Mas o que eu percebo no nosso encontro de hoje, né, o que eu sinto, assim, é que ele está sendo de uma profundidade, ele está nos levando a uma reflexão, a um olhar para nós de novo, porque a gente não está discutindo só vocação, mas nós partimos da palavra vocação para viver. Que escolhas nós estamos fazendo para ter uma vida plena, não uma vida de coisas. Não é ter a roupa, ter o carro, ter o passeio. Porque tudo vai ficar também, né? Escola. Gente, nós vamos morrer, vai ficar tudo aqui. Ficar. O que nós vamos deixar de legado, de lembrança, né? De semente plantada? Madre Anastasia falava que fique em algum lugar o fruto da sua bondade. É bondade, amor, serviço, caridade, prática. E aí, já que nós estamos indo para a reta final, porque daqui a pouco ele vai levantar assim, encerramento. Eu queria que a senhora deixasse, para quem vai nos assistir, espero que mais de uma vez, porque a gente tem que rever a sua fala, não é uma, não é 2, não é 3 vezes, porque eu acho que cada uma pega num cantinho diferente ali, momento da sua vida trabalhar, diferente. não é? Mas uma mensagem de esperança e de coragem para as pessoas concluírem, ou pelo menos caminharem rumo às suas missões. Um recadinho para os jovens: o mundo te espera. Esse mundo futuro, daqui 10, 20 anos, vocês vão estar na direção de tudo. E que mundo é esse? É o mundo que você escolher, é o mundo que você fizer. Então, a responsabilidade é muito grande, gente. Agora, com coragem. O mundo está ruim, está muito triste, então vamos fazer um mundo diferente? Fazer o quê? Às vezes são pequenos grupos que têm a coragem de começar alguma coisa e vai em frente. Vai ter crítica, vai ter gente xingando, vai ter gente que não entende. Sabe, quando o grupinho acredita, leva em frente. E com coragem. Não tem jeito de colocar em você a esperança. Você tem que ser esperança. Você tem que levar. Você tem que ser um ser de esperança. Não é dar esperança. Quando fala dar esperança, parece que está fora da gente. Quando fala um ser de esperança, você é um ser de esperança. Eu olho em você e sei que seu futuro vai ser brilhante. Não sei onde, mas o que você fizer vai dar certo. Quando é que a Maria Lígia pensou que ela ia ser professora? Ela queria ser psicóloga. A Maria Lígia correu o mundo antes. O dia que ela descobriu que a vocação dela é o ser professora, gente, ser professora é muito grande. Você dedica todo o seu tempo para as crianças. Você está em casa preparando aula. Você vem para a escola dando aula. Você sabe, você está sentindo que está enfraquecido em algum ponto, tem que fazer um curso, tem que investir, tem que entrar nessa. E ganha pouco, coitadinhos. Professor tem que fazer voto de pobreza. Não é ser professora que vai te dar tudo que você sonha de material. Não é. Vai te dar uma realização. Para mim, o tempo mais de que eu fui professora de pré-primário, da alfabetização. Gente, eu era chorona igual ela. Cada criança que descobria a leitura, meus olhos enchiam d'água. Gente, que coisa mais linda. Olha que deslancha. Ah, meu Deus. Cada vez que eu batizei criança, morei em lugares
que não tinha padre, o padre ia às vezes só uma vez no ano, ou cada 6 meses e tudo, e nós é que batizávamos. Gente, cada vez que eu jogava água na cabecinha da criança, meus olhos enchiam d'água. Que coisa mais linda! Ver nascer ali um filho de Deus. Ele já era filho de Deus, mas com uma nova consagração, a Trindade entrando nessa criança, meu Deus do céu! Isso te dá uma vontade de viver, de crescer, de ir em frente. Então, descubra para que você está nesse mundo. Sem medo. E mete a cara. Vai em frente. Até eu tô assim, igual você hoje. Tá? Gente, ser professora é tudo isso mesmo, sabia? Porque a gente sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai da gente. E a gente estava conversando a caminho do estúdio hoje. A Rafaela foi minha aluna. E a gente já falou isso no primeiro episódio, né? Aí ela vai pro terceirão não tem aula comigo. Ela formou, é cofundadora da Pastoral Jovem. Hoje é minha colega de trabalho. E como muitos outros, eu chamo de minha filha. Então, assim, descubra de verdade. Para que você nasceu? Qual é a sua vocação? Porque não paga todos os sonhos materiais do mundo, não. Mas dá um quentinho no coração, gente. Cada abraço, cada beijo, cada olhar, cada palavra. É assim, que bom que eu tô viva e que eu posso ficar... Eu já fiz a promessa, eu completei 50, vocês vão ter que me aguentar mais 50. Porque esse tanto de menina, esse tanto de jovem, eu quero acolher os filhos dos seus filhos. Então, honrem aí a sua vocação matrimonial, porque eu quero muito menina aqui nessa escola ainda. Rafinha, e aí? Qual a sua mensagem de hoje? Nossa, eu tô sem palavras, depois de tantas palavras bonitas que a senhora disse, mas acho que poderia ficar igual tem a... Quando a gente reza com o Frei Jesus, o que ele fala no final? Mensagem do dia, não. Não é penitência. Enfim, tem uma mensagem que ele fala no final que seria para ficar para o nosso dia, para a gente ficar refletindo aquilo, né? Uma prática do dia. É a prática do dia, né? Eu acho que a prática do dia que a gente poderia colocar, não só os jovens, mas todos, seria a prática do silêncio, né, irmã? Escutar mais. Acho que é uma prática... O valor do silêncio. Sim. E o Gilson tem um livro que ele faz propaganda dele, que ele anuncia muito, daquele cardeal africano. Uhum. O Roberto Sará? Não é. O Sará. É lindo esse livro. Descobrir o silêncio nesse mundo hoje tão barulhento. E a única forma de descobrir a nossa vocação, como a senhora disse, é lá no fundo. Não precisa ir longe, não. Lá. Sim. É isso, gente. Vamos descobrir que a distância entre o que acontece aqui e o que acontece aqui é a menor no corpo humano. Então, ó, conecta coração, mente, silêncio, meditação, olhe mais para si, se ouça mais. Como a minha tia disse, né? Nós temos a Santíssima Trindade em nós. Se nós temos a Santíssima Trindade em nós, Deus fala aqui dentro. Não precisa gritar aí de fora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Peçam para ela vir mais vezes, porque não falta história. Que ela vai ter que contar ainda a história do Guarantã, lá no Mato Grosso. E vai ter que sambar pra gente. Vai ter que sambar pra nós. Vai ter que sambar pra nós. Fred, você vai tocar, viu, produção? Curte, compartilha, dá o like, segue a gente, fala pra avó assistir, pra mãe, pro vizinho. Venha participar aqui dos nossos momentos de oração no Colégio Nossa Senhora das Dores. Porque 140 anos, gente, não é 140 dias, não. E a nossa missão continua e continuará sendo educar e servir com muito amor. Beijo e até a próxima. Um grande abraço. É o meu favorito.